Olá, como estão? Bem-vindos ao novo Imobiliário em Conversa. Desta vez temos connosco Jorge Botelho, deputado do PS, e vamos dar continuidade à discussão que iniciamos aqui há uns tempos atrás, relativamente a o que esperar das medidas para o setor do imobiliário, e muito particularmente para a habitação, que preocupa a maioria dos portugueses nesta altura, do novo Orçamento de Estado. Portanto, eu deixaria aqui o Jorge Botelho introduzir-se, explicar-nos quem é, de onde vem, neste caso já disse a sua área política, porque neste momento é mais ou menos importante, mas só dar-nos uma breve ideia de o que Algarvio é. Muito bem. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, obviamente. É um gosto estar aqui para dar um contributo para a conversa, por isso eu sou, como já foi dito, chamo-me Jorge Botelho. Sou deputado do Partido Socialista, já há uns quantos anos, e o meu percurso profissional já fiz algumas coisas. Eu sou licenciado em Direito, com uma pós-graduação em Gestão de Empresas, já fui diretor da Segurança Social do Algarve durante muitos anos, já fui Presidente da Câmara de Tavira durante 3 mandatos, já fui Presidente da Associação de Municípios do Algarve da AMAL durante 6 anos, já fui membro do Governo, fui Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local há 2 governos atrás, e agora sou deputado há cerca de 4 anos, e sou um algarvio de Tavira, como eu costumo dizer, Tavira é a minha terra, e é aqui que eu passo todo o tempo, porque estando em Lisboa grande parte da semana, é aqui que eu interajo com as pessoas, é aqui que eu tenho os meus amigos, é aqui que é a minha vida. Vamos voltar a Tavira, porque eu acho que Tavira é uma pérola que se foi lapidando ao longo dos tempos no Algarve. Eu não sou do Algarve, não sou algarvio, mas quando comecei a conhecer o Algarve, ao contrário do pessoal do Norte que vinha passar férias ali mais para o lado de Portimão, eu comecei a conhecer o Algarve do outro lado. Não é? E tenho sempre dificuldade ainda em saber o Sotavento e o Barlavento, mas lá. E Tavira sempre foi um sítio que me apaixonou. Portanto, nós vamos voltar a Tavira, está bem? E teve lá 3 anos, transformou Tavira, nós vamos adorar conhecer essa história. Mas, para já, digamos, ligando-nos diretamente àquele tema de hoje, que é Orçamento de Estado, o que é que nós podemos esperar, que medidas é que foram aprovadas, que considera mais relevantes, sei que esteve ligado à discussão agora na especialidade de algumas delas, aquelas mais relevantes que nos podem auxiliar a resolver aquilo que tem sido o flagelo dos últimos tempos, que é o acesso dos portugueses à habitação. A questão da habitação é uma questão que tem vindo, digamos, já a agravar-se ao longo dos tempos, isto é, e nos últimos tempos a descoberta de Portugal como um país seguro, um país tranquilo, um país aberto ao mundo, fez várias coisas, e também o progresso económico, nós situando, vindo do governo que antecedeu ao governo do Dr. António Costa, nós apanhámos, na altura, uma enorme crise do imobiliário, na altura do Prime, a Troika, toda essa questão. E essa questão depois teve efeitos, e teve efeitos complexos na vida das pessoas, nos rendimentos, no desemprego, tudo isso. E a partir de 2015 houve um plano de devolver rendimentos às pessoas em primeira linha, projetar a economia, fazer com que as pessoas pudessem de alguma forma reganhar. Portugal foi um país que conseguiu atingir um conjunto de patamares de desenvolvimento, melhorou bastante no turismo, conseguiu atrair investimento estrangeiro, começou a criar postos de trabalho, começou a ser um país central pela sua segurança e pela sua centralidade, que atraiu muita gente que vieram para cá viver, tinha a questão dos residentes não habituais, tinha a questão que pagavam obviamente menos impostos, tinha a questão na altura dos vistos gold, da compra de habitação para investimento, para pessoas que cá tivessem a estar, aquela história dos 500 mil euros, poder comprar 1 ou 2 apartamentos. Então, e tudo isto fez com que, de repente, as casas que existiam, nós sempre tivemos um mercado de arrendamento fraco, o mercado de arrendamento em Portugal, o modelo de desenvolvimento foi criado, sempre foi que o mercado resolvia as questões, isto é, através de empréstimos, as famílias, como a minha própria, comprei uma casa com um empréstimo,
que ainda estou a pagar por acaso, comprávamos casa, mas a partir de uma certa altura o modelo, por ausência de casas no mercado, devido a vários fatores, fez com que o preço das casas disparasse. Qual é a solução? E a solução é sempre, obviamente, construção de casas e pôr casas para arrendamento, para as pessoas poderem arrendar, porque nem todas as pessoas podem comprar casa. O que é que está a decorrer depois do Covid? O que é que apareceu uma medida importante, que o antigo Primeiro-Ministro, com grande relevância a nível europeu, para incentivar os europeus a fazer um plano de recuperação e resiliência à escala europeia, e Portugal tem que, no seu plano, tem que fazer 26 mil casas públicas. Eu diria, respondendo à sua questão, que o mix das várias conjugações de fatores, depois deste enquadramento que eu acabei de fazer, tem que ser sempre um mix de promover o mercado de arrendamento, com rendas que as pessoas possam pagar, e promover o mercado da construção, preferencialmente com casas públicas do Estado ou das autarquias, que as pessoas possam arrendar, e obviamente também com uma componente da construção privada, que deve ter um conjunto de incentivos para que quem pode pagar também possa comprar a sua própria habitação. O Orçamento de Estado, que é a pergunta que me fez, eu diria que o ano 2025 vai ser um ano determinante para a concretização do PRR. Há 26 mil casas públicas que têm que ser lançadas no mercado, e obviamente o Governo que constituiu, há obviamente também a questão do Porta 65 para o arrendamento, e há a questão também de um conjunto de medidas diferenciadoras para os jovens que queiram comprar casa, porque há um conjunto de incentivos fiscais que este Governo também deu. Então vamos começar pelo PRR. 26 mil casas, e nós temos cerca de 2 anos para fazer. Não é? Não será a altura de negociarmos o prazo limite de execução do PRR? Eu digo isto porque o imobiliário não é a mesma coisa que fazer calças de gangue. O imobiliário tem um prazo de projeto e os sistemas construtivos que nós temos em Portugal hoje ainda são lentos, e não é? E isso vem-nos aqui por 2 lados, não é? Que é, primeiro, a nossa capacidade instalada, não é? Que se nós em Portugal temos capacidade para o fazer, e segundo, que depois iria lá também, que é o custo da construção e o valor pelo qual estão a ser lançados os programas de arrendamento acessível, porque a obrigatoriedade de um prazo tão apertado de construir tanto, inevitavelmente vai provocar um aumento do custo, não é? E, portanto, a minha pergunta é, temos mesmo essa espada, é óbvio que toda a gente está à espera da casa, mas não seria de não tentar resolver tudo assim à pressa e dar aqui um tempo também para que as coisas aconteçam com alguma naturalidade? Há aqui uma questão sobre as 26 mil casas do PRR que o Governo vai ter que resolver ao nível da União Europeia. Já tinha sido criado esta questão, ou já estava a ser ponderada, esta questão do prazo até dezembro de 2026 para a construção das 26 mil casas. E esse é um assunto que este Governo vai ter que resolver, porque muitas destas casas em dezembro de 2026 vão estar em construção. Por isso vai ter que haver uma solução. E seguramente eu estou crente que se encontrará uma solução. Até agora os países, a União Europeia, têm dito que o prazo é perentório, até aquele prazo e não há mais prazo. Eu diria, wait and see, vamos ver o que é que vai acontecer para aquelas casas, pelo menos, que estão em construção. Mas há outro problema, que já vem do governo anterior e que até agora não há solução, e urge haver uma solução por parte deste governo. E qual é o problema? O modelo de desenvolvimento das casas públicas via PRR através das câmaras foi feito de uma determinada forma. O governo, na altura do Partido Socialista, perguntou às câmaras, ou disse às câmaras, façam as vossas cartas sociais e façam os vossos planos de habitação. E as câmaras fizeram. E tudo isso levou tempo. E depois façam os vossos projetos. E as câmaras fizeram. E depois façam as vossas candidaturas. E as câmaras fizeram. Ora, das candidaturas, dos incentivos que as câmaras tiveram por parte do governo português para fazer projetos e fazer candidaturas, resultou 53 mil casas em intenção de construção.
dos 26 faltam 27. Isto é, há 26 que tiveram, 26 mil casas, fogos, e um conjunto de câmaras que tiveram financiamento, neste caso a 100%, para construir casas do PRR, mas há 27 mil casas que estão no plano e que as câmaras querem desenvolver e para o qual não têm ainda financiamento. E essas 27 mil casas que faltam, que ainda não têm financiamento, são essenciais para modelar o mercado, para dar incentivo às pessoas que necessitam de casa, e não estou só a falar do primeiro direito, não estou só a falar de casas para as pessoas mais carenciadas, mas também de casas para as pessoas da classe média, dos jovens da classe média, daqueles que têm um conjunto de rendimentos que não dá para ter a taxa de esforço como estão a ter, para poderem viver. Isto quer dizer que o governo, este governo em particular, que agora é o que está no poder, tem que arranjar uma solução para resolver e cumprir os compromissos que o Estado português tinha com as câmaras de financiar as intenções de construção. 27 mil casas que neste momento ainda estão no papel, ou algumas câmaras estão a avançar com os concursos, que fazem um complemento aos 26 mil já aprovados. Para quê? Para termos um bloco de 53 mil casas públicas lançadas no mercado para famílias portuguesas, ou para pessoas residentes. E isso é importante porquê? Porque o Estado tem que cumprir os seus compromissos. E aquilo que nós, deputados do Partido Socialista, temos perguntado, nomeadamente aos ministros responsáveis, foi que estes 27 mil casas existem e têm que ser resolvidos. A conversa que nos têm dado em resposta é que há de haver uma linha de financiamento que vai resolver esse assunto. Ora bem, eu diria que essa resposta é urgente e tem que ser tomada neste momento. Por isso, 26 mil casas do PRR, mais 27 mil que são intenções que também vêm do PRR, este bloco de 53 mil casas que as câmaras querem fazer e muito parte delas aguardam financiamento para poder lançar os concursos, diria que é uma urgência para ontem por parte do Governo resolver. Eu aí tenho uma pergunta que vou dividir em duas fases. A primeira muito curta, que é o Estado, nos últimos 30 anos, eu diria, depois do PER, que foi o último grande momento de produção de casas do Estado, o Plano Especial de Erradicação de Barracas, o Estado teve um saldo negativo na produção de casas, isto é, vendeu mais casas do que aquelas que produziu, parou. E a inércia da máquina do Estado também não é um problema de como é que nós vamos gerir a construção de 53 mil casas. Eu já fico só pelas 26 que já têm o financiamento garantido para já, não é? E que temos necessidade de 2026. Como é que, porque é o IRU, como é que são os mecanismos previstos para gerir isto aqui tudo e como é que vamos vencer a inércia para fazer a construção? Os financiamentos das 26 mil casas junto do IRU foi por ordem de entrada da candidatura. Não foi, sempre, se calhar, não foi bem pela maturidade e não foi seguramente pela avaliação da necessidade das casas no território. Foi pela ordem de entrada da candidatura e nós sabemos que às vezes a ordem de entrada na candidatura não corresponde à ordem de maturidade ou já estar em construção ou já estarem feitas da candidatura. Mas isso, passando à frente, quem constrói 26 constrói 53. Porque são mais câmaras a participar. Neste momento há câmaras a aguardar o financiamento para poder lançar os concursos. E nós temos de ter esta percepção clara, porque nem todas as câmaras que precisam seguramente ou de um empréstimo excepcionado, que não conta para o limite de endividamento do próprio município, ou financiamento a 100%, porque isso entra receita e sai despesa e dá para o equilíbrio da Câmara, porque as câmaras têm um limite, os municípios têm um limite de endividamento e não podem, se não tiver despesa ou investimento excepcionado para o seu limite de endividamento, os rácios de endividamento não permitem fazer um conjunto de concursos. Por isso, quem faz 26 mil faz mais 27, porque são mais câmaras a participar. Em relação à sua segunda pergunta, que acho que era a primeira, do atraso do Estado. É que o Estado, o PER, o Plano de Erradicação das Barracas em Lisboa, mas não houve nenhum PER para o Algarve, e nós estamos no Algarve, exatamente. Mas as câmaras foram fazendo câmaras foram fazendo casas de habitação. Há câmaras que têm parques habitacionais substanciais. Por exemplo, a Câmara de Tavira, do qual eu fui presidente, tem um lote de 597 casas
de propriedade da autarquia que têm arrendadas às famílias. E um pouco por todo o lado acontece isso. E por isso há a percepção clara de que o número que existia é que em Portugal há 2% de casas públicas para a população. E somos um país, digamos, social-democrata, que sempre foi governado numa linha centro-esquerda, centro-direita, por aí. A Holanda é um país liberal e tem 38% de casas públicas. A Alemanha também tem outros tantos, a Áustria, que ainda há bocado falávamos, também tem outros tantos. Esse é um investimento direcionado, que nós já levamos anos de atraso, porque nós sempre entendemos, os governos sempre entenderam, que o mercado resolvia o problema da habitação. Estes nossos colegas europeus entenderam que o Estado tinha aqui um papel num país liberal. Isso quer dizer que hoje há claramente a percepção que o Estado tem que investir na habitação. Há claramente a percepção que o mercado de arrendamento não funciona através da aquisição de casas, porque o investidor que faz uma casa, entre ter a rentabilidade no curto prazo ou ter a rentabilidade ao longo prazo, prefere o curto prazo. Quer dizer, prefere vender a casa. E vendendo a casa não vai para o arrendamento. E nós, com mais pessoas a comprar casas, mais estrangeiros, comunidade, pessoas estrangeiras que chegam e que fazem inflacionar porque querem comprar uma casa em Portugal, que é um país muito seguro, tranquilo, os portugueses são os melhores do mundo, porque são pessoas simpáticas, afáveis, come-se bem nesta terra, nós temos o sol, temos isso tudo. Isso quer dizer que há uma inflação dos fatores de produção, para além de os fatores, o cimento e todo um conjunto de componentes, obviamente, que fazem que também subiram de preço depois da crise e, obviamente, nos mercados que produzem esses produtos que nós importamos muitas coisas muito mais caras. E isso reflete-se no preço, não é? Mas, casas públicas. E qual foi a proposta que o Partido Socialista, puxando um bocadinho, fez para este orçamento que foi chumbado? Colocar, salvo erro, eram 200 milhões de euros para que o Estado promovesse a construção de casas públicas. Havia 5 medidas que o Partido Socialista e o Secretário-Geral, uma delas eram as portagens, que foi a iniciativa do Algarve, aqui para o país, foi a iniciativa de abolir as portagens, mas havia uma medida que era dedicar dinheiro, talvez eram 200 milhões de euros, para que o Estado promovesse a construção de habitação pública. Porque nós temos que ter a percepção que no futuro o Estado tem, ou através das câmaras, ou dele próprio recuperando o seu património, promover casas públicas para poder arrendar. E este é um objetivo nacional, tem que ser um objetivo nacional, porque os portugueses que trabalham todos os dias, os portugueses que alimentam a nossa economia, os portugueses que vivem, que trabalham todos os anos, por exemplo, para o setor do turismo, para receber pessoas que vêm de férias, mas os portugueses precisam de viver num sítio e esse sítio tem que ter dignidade, tem que ter condições. Por isso, uma das linhas de investimento que o Estado tem que fazer tem que ser em habitação. Seja com as câmaras, seja de modo próprio, de forma central. Para já pode começar com as 26 mil que já estão em construção, as 27 mil que não têm ainda financiamento, estão no pipeline e que as câmaras estão desejando de arrancar com os projetos, e depois também o próprio Estado Central, via IRU ou outra entidade qualquer, construir casas que possa colocá-las no mercado para arrendamento. Eu já agora falou dos modelos do Norte da Europa e no programa do Mais Habitação existe uma medida que é a revitalização das cooperativas de habitação. Portanto, criar aqui não só uma dinâmica de Estado, mas criar aqui uma dinâmica de um setor que não é bem só, não é o terceiro setor, não é o componente só social, mas a questão das cooperativas de habitação, que foram fundamentais também em algumas fases deste país, da vida deste país, para dar casas aos portugueses. Mas eu penso que deveria ser de uma perspectiva diferente, um bocado à semelhança do Norte da Europa, não tanto o incentivo à venda, como nós estamos a dizer, produção para vender, mas sim a produção para o arrendamento. Não seria, efetivamente, alguma medida, para lá daquelas que estão no programa, que é incentivar, mas incentivar é fazer o quê? É dar mais benefícios fiscais, é promover a participação do Estado em criar fóruns em que se vá revitalizar. Tem alguma ideia do que é que se possa, ou do que é que se está a passar relativamente à reativação do setor cooperativo? O setor cooperativo teve muita importância logo a seguir ao 25 de Abril,
para a construção daquilo que hoje são habitações sociais municipais. É claro que as cooperativas, nessa perspectiva do investimento a longo prazo, parece-me muito interessante, porque isso tem que conjugar numa política pública e numa política nacional com vários atores, como eu disse, atores nacionais, atores locais, atores cooperantes, atores empresários em nome individual que queiram apostar numa rentabilidade do seu negócio, não a curto prazo, como disse, mas a médio e longo prazo. Porque todos os negócios têm uma taxa de rentabilidade. É fixar a taxa, fazer o investimento. Agora, ter uma ideia e com um conjunto, se calhar, de linhas programáticas que o Estado deve fazer, dizer, nós apreciamos os investimentos aqui. E a habitação tem que ser um fator determinante. Habitação para as pessoas. Haverá sempre habitações para pessoas que queiram comprar, ainda bem, nós somos um mercado aberto. Nós somos um mercado acolhedor. Nós queremos acolher pessoas, nós queremos acolher estrangeiros que queiram viver para Portugal. Sim, quando nós falamos de Norte da Europa são 38%, mas depois ainda ficam 62% que estão no mercado livre. Claro. Portanto, agora, o que nós não temos... é acabar com o mercado livre. Não, de todo. O mercado livre tem que existir, a lei da oferta e da procura, casas de valor elevadíssimo, casas de valor... Não tem problema nenhum, mercado aberto, um regime liberal, mas com preocupações sociais, que é preocupações das suas pessoas. Tem ali uma fundação que permite absorver os choques. E isso é importante porque tem que ser o determinante da política pública e dar os incentivos necessários aos agentes económicos para, sabendo que vão para ali, as políticas não mudam, que são estáveis e que a perspectiva de rentabilidade do negócio é aquele. É claro que uma rentabilidade do negócio numa Câmara Municipal não existe. É claro que numa cooperativa pode existir. Mas sabe que eu discuto isso um bocadinho, que é, não é que a Câmara tem que ter lucro, mas a Câmara tem que programar os seus negócios de forma a que eles sejam autossustentáveis. E hoje em dia a sustentabilidade... Mas isso é evidente. Não é? Portanto, eu acho que, efetivamente, a habitação pública não visa o lucro, mas terá que ser sustentável per si. A gestão do município hoje não pode ser para dar prejuízo, isso é evidente. Quando dá prejuízo, muito bem, e em função de um conjunto de medidas, um fortíssimo investimento, um desequilíbrio que pode existir, uma situação qualquer que teve que acudir. Por exemplo, quando há uma crise social complexa, como tivemos no Covid e como tivemos antes, qual é a função das políticas públicas? É olhar a meios, claro, mas é distribuir os meios que têm. Porque há uma coisa que é importante e nas comunidades isso verificam-se, é como no Estado. As pessoas não podem passar dificuldades. Eu digo, eu sempre disse uma coisa que é, quando há fases de expansão, não é gastar nas fases de expansão tudo o que temos. Sim. Já praticámos dessa religião. Já praticámos disso. Mas nos tempos de hoje, com os novos autarcas e os novos agentes políticos, há a percepção que o princípio das contas certas, do equilíbrio orçamental, dos investimentos tomados com rigor, é um bem essencial para, quando há uma crise e elas aparecem, todas as entidades públicas têm capacidade para investir, redistribuir, apoiar um conjunto de iniciativas e pagar um conjunto de pessoas para que as pessoas vivam melhor ou um pouco melhor em função da crise que estão a passar, que geralmente são períodos associados a períodos de desemprego. Por isso, eu diria que a conversa pode ser feita, mas há um conjunto de políticas que tem que ser dimensionadas. As cooperativas são importantes? Claro que são. Os empresários são importantes? Claro que são. Os empresários da construção de civil? Sim, são. Se eles tiverem incentivos para comprar, para arrendar, para fazer, para arrendar, eu acho que essa é uma linha muito importante que tem que ser seguida. Para vender, para vender é mais do mesmo, não é? E os preços que as casas estão a adquirir não são comportáveis para as bolsas da esmagadora maioria dos portugueses. Falou aí dos fatores de produção e eu queria encerrar aqui o capítulo do Orçamento de Estado para depois virmos para Tavira. Como já disse, eu adoro Tavira. E, portanto, há uma medida que ainda vinha agora a ler, não é notícia, um artigo no Expresso, e tem saído vários, especialmente de urbanistas nestes últimos dias, que é a medida de libertar terrenos rústicos para a construção. Eu ponho aqui dois
eu vou já lançar as minhas duas preocupações. A primeira é, não vamos outra vez abrir aquilo que foi antes dos PDMs, uma especulação em que alguém compra um terreno que era um pinhal e depois consegue lá aprovar, porque depois eu ainda não vi, e confesso que ainda não li a proposta toda, eu não vi o regime sancionatório, que é como é que se vai fiscalizar e como é que se vai sancionar. Já foi aprovado. Quem é o regime sancionatório? Não. A medida foi aprovada em Conselho de Ministros. Mas o regime sancionatório não é? E, portanto, que é como é que nós vamos controlar e verificar que a alteração do uso do terreno foi efetivamente aplicada naquilo que é o propósito da lei, não é? A segunda, se ela for, vamos pensar que ela vai ser aplicada no propósito da lei, não vai contribuir para criar outra vez uns bairros guetizados, isolados do resto da cidade, onde nós vamos colocar os pobrezinhos. Em relação à segunda pergunta, vamos a essa que acho que é mais fácil. Eu acho que esse modelo de colocarmos os pobrezinhos todos num canto ou num sítio já foi chanco de uvas. Pois, mas tem que buscar o terreno rústico. Certo, mas as novas tendências hoje dos bairros é de fazer com que as pessoas mais pobres e as classe média possam interagir e viver no mesmo sítio, e há vários exemplos disso que funcionam bem, e eu acho que nós temos que apelar a que a guetização não se faça. Depois, quando se constrói um bairro, não quer dizer que seja só para as pessoas pobrezinhas. Há uma enorme classe média de jovens que querem sair de casa, jovens empresários, jovens pessoas contratadas que não vivem do salário mínimo, ganham mais que o salário mínimo e não conseguem pagar as casas. Têm filhos e não conseguem pagar as casas, não se conseguem autonomizar. É para um conjunto de pessoas, porque eu conheço pobres que são desorganizados e conheço pobres que são muito organizados. O fator pobreza é uma condição de não ter conseguido ainda fazer a escala social muitas vezes. E eu nasci pobre também, por isso não é por aí. É um fator que temos de trabalhar para que a pobreza possa minorar, e as câmaras têm muita importância nisso. Mas, obviamente, também já vi gente com meios que não são nada organizados e às vezes faz parte. Por isso eu não queria estigmatizar ninguém, eu vejo as coisas em condições de igualdade, sendo certo que os bairros têm que ser trabalhados pelas entidades públicas, os bairros têm que ser vistoriados, têm que ser monitorizados, as condições de vida das pessoas, os hábitos das pessoas devem ser tratados por equipas técnicas que existem, que falam com os inquilinos, desenvolvem as boas práticas, porque às vezes há pessoas que nunca viveram num apartamento. E não sabem viver num apartamento. E é preciso trabalhar essas famílias, é preciso ensinar-lhes muitas coisas. E acredite, quando isso acontece, a solução é surpreendente e corre muito bem, porque as pessoas também querem viver em paz com elas, com as famílias, com os vizinhos, e isso é muito importante. Sobre a primeira questão, que era se for desviado do fim para o qual o espírito da lei... eu está a falar com uma pessoa que acredita na descentralização, que acredita nos poderes dos municípios e acredita no cumprimento da lei. O que eu acho que não é bom é haver um território cujo município, que toda a gente manda lá, às vezes menos o município. Não é verdade. É verdade. Porquê? Porque vem o ambiente, toda a gente manda lá. Num território que é muito... Olha o Tavira. Toda a gente manda ali, menos o município. Quer-se fazer ali uma coisa, tem que pedir pareceres a não sei quantas entidades, e depois aquilo leva tempo. Quem leva depois, porque é o executivo que é incapaz, porque as coisas levam muito tempo. Isto sacrifica-se a legalidade aparente, a legalidade, em função do tempo da execução da necessidade das pessoas. Por isso eu acredito que a descentralização nesse processo é um caminho a fazer e a produzir. Quando se faz um plano de ordenamento, um PDM, um plano de ordenamento do território, um plano de pormenor, qualquer coisa, o plano é aprovado por N entidades, que é quem supervisiona o território. Até esse plano só tem que ser cumprido. E se não for cumprido por um dos parceiros nomeado de uma Câmara Municipal, tem que ser penalizado. O que nós não podemos é deixar hiatos grandes e deixar acontecer as coisas sem
Isto é, descentralizar com responsabilidade. As câmaras têm que cumprir... Com responsabilização. Com responsabilidade e com responsabilização, obviamente, porque isso depois tem a responsabilização dos dos autarcas. Dos autarcas têm competências delegadas, de um conjunto de técnicos que permitem a construção num determinado sítio onde ele não é possível, a construção de uma determinada tipologia onde não é possível. Nesse caso concreto, o que está aprovado em Conselho de Ministros, e parece-me que vai no bom caminho, se quer que lhe diga, e eu sou socialista, é nos limites dos perímetros urbanos, na continuidade dos perímetros urbanos, há um conjunto de terrenos que geralmente podem ser agrícolas, que de agricultura não se faz, mas podem ser muito importantes, com um custo mínimo, que é o prolongamento do saneamento e das infraestruturas básicas, poder ter terrenos mais baratos para poder, um dos fatores de produção, que é o preço do terreno, poder construir e delimitando os PDMs. E parece-me que esse é um bom caminho. O que eu discordo totalmente é fazer uma ilha. O que é uma ilha? Tem um terreno ali no meio do campo. Aquilo não serve para nada. A Câmara vai lá e faz, desclassifica, passa por... Isso é que não pode ser. Não pode ser porque isso cria a atomização do território urbano. Sim, isso não pode ser. E nós aí podemos sempre aprender com os espanhóis, que desenvolveram os territórios em pueblos. É sempre somado, não é nada isolado. Nós aqui temos muitas casas isoladas. Isso tem custos de infraestruturas, tem custos de muitas coisas, eletricidade, gás, todas essas infraestruturas. E depois é o território. Por isso, não me parece mal que as câmaras no limite, onde há uma zona urbana consolidada, com uma faixa de terreno que possa ser um terreno obviamente rústico, que não pode ser nem reserva ecológica, não pode ser parque natural. Há um conjunto de salvaguardas que é a preservação dos ecossistemas e tal. Não pode ser desses terrenos, são os terrenos específicos. A mim parece-me, na boa linha, que as câmaras tenham essa possibilidade para construir casas para a habitação. É disso que estamos a falar. Casas para a habitação, porque a medida é específica, possam utilizar um conjunto de terrenos de valor mais baixo que só serve para aquele fim. Porque isso é que parece-me que essa é uma boa ideia. Porquê? Porque as câmaras neste momento começam a ter os terrenos urbanos a preços enormes e essas casas vão ser cairíssimas. E o que é que vai dar depois? Que se quiserem financiamento, nomeadamente no PRR, o preço médio elegível para a candidatura com o preço do terreno sai fora da elegibilidade e depois estão fora da candidatura. E isso não pode ser. Por isso, nós não podemos ter uma solução e depois matá-la com outra solução. Por isso, parece-me que vamos no caminho certo, que as câmaras poderem redelimitar o seu perímetro urbano contíguo, urbano é logo ao lado, possa estender um tubo de saneamento e as infraestruturas que são essenciais e que possam, de alguma forma, utilizar esses terrenos para a construção de habitação para arrendamento. Tavira. Vamos então agora, como nós prometemos, a Tavira. Tive 3 mandatos, não é? Em frente à Câmara de Tavira. Como é que encontrou Tavira? Tavira era, como eu disse, para mim era uma pérola que estava ali escondidinha. Eu adorava quando estava escondida. Sabe? Quando nós gostamos muito de um sítio, nós pretendemos que aquele sítio fique sempre assim, que é para nós que irmos lá, não haver muita confusão, grandes movimentos, e Tavira era assim, era ótimo. Óbvio que Tavira cresceu, Tavira foi descoberta por cada vez por mais pessoas, e Tavira neste momento está com um crescimento assinalável e mesmo do ponto de vista, lá está, para o negócio, para o investidor local, para o mercado local é ótimo, não é? É pena para nós que gostaríamos de ter aquele cantinho reservado só para nós. Como é que encontrou Tavira? Como é que viu a evolução de Tavira do ponto de vista que nós estamos a falar aqui, do imobiliário, não é? No seu mandato, e como é que vê o futuro de Tavira? Tavira, como é que eu encontrei Tavira? Bom, eu encontrei Tavira numa determinada situação, nunca consegui resistir sempre, e hoje também continuarei a falar do meu antecessor, que nunca o fiz por respeito, mas o que nós encontramos em Tavira, Tavira em 2009, quando eu cheguei à Câmara, este tinha um centro histórico
Vamos começar pelo centro histórico, que eu acho que é importante. Tinha um centro histórico que tinha muitas casas degradadas, não reabilitadas, por aí. E depois redefinimos a área de reabilitação urbana. Eu tinha uma equipa, a equipa onde se incluía também a atual Presidente da Câmara de Tavira, que trabalhou comigo também há muitos anos, Ana Paula Martins, e que trabalhámos para reabilitar, ou fazer por reabilitar o Centro Histórico de Tavira, a tentar colocar Tavira no mapa, e colocar Tavira no mapa era colocar Tavira no mapa fazendo Tavira o que ela é. Nós nunca quisemos alterar e não alterámos a tipologia de Tavira. Aquilo que são as casas de junto ao rio, os telhados de tesouro, a qualidade das ruas, não fizemos arranjos urbanísticos, mas houve uma coisa que aconteceu. Houve reabilitação urbana. E a reabilitação urbana começou pelo centro histórico. Todas as casas que estavam foram vendidas porque havia um conjunto de incentivos fiscais na área de reabilitação urbana. Sim, nós tínhamos uma área de... O que é que aconteceu? Nós tínhamos uma área de reabilitação urbana que tinha a ver ali à volta do centro histórico. Uma das primeiras medidas foi toda a área urbana de Tavira, que são 66 hectares, que inclui a que já estava, mais a outra parte do rio, naquele caserio da Baixa, são 66 hectares, passou a ser uma ARU. E essa ARU passou a ter um conjunto de incentivos. E identificámos, na altura, talvez 60 ou 70 prédios que tinham incentivos para eles serem reabilitados. E o que é que fizemos? Felizmente, com alguma promoção e algum trabalho, houve um conjunto de investidores que se interessaram por Tavira. E depois também teve um fator em 2003, a dieta mediterrânica, porque Tavira foi reconhecida como património imaterial da humanidade pela Unesco, e as pessoas achavam que aquilo era tipo uma brincadeira, mas isso depois dá-nos a projeção, e vocês sabem muito bem isto, a nível internacional, porque a Unesco reconheceu aquele território de Tavira, as suas gentes, a sua cultura, a forma como vive, que é isto que é a dieta mediterrânica, reconheceu como necessário preservar em termos da humanidade. E esse território que significou Portugal, e nós trabalhámos muito nessa candidatura, fez com que muitas pessoas se interessassem em visitar, em passar férias. Muitas pessoas deslocaram as suas férias para Tavira, foi muito interessante. E a partir daí, com a área de reabilitação urbana, com a dieta mediterrânica, com um conjunto de eventos que promovemos e com a estabilidade das políticas, porque nós tivemos sempre a preocupação de não subir impostos, taxas, baixámos sempre o IMI, as taxas de licenciamento não aumentaram de preço, mantivemos uma estabilidade enorme. E essa estabilidade faz com que tentámos dar alguma celeridade aos processos, tentámos despachar sempre aqueles processos que eram importantes para nós e não permitimos construção em altura, não. Porque sempre dissemos aos investidores, se o senhor comprar aqui uma casa num determinado valor, o que nós queremos trabalhar é que essa casa valha mais e que não se deprecie, porque ao lado vai-lhe aparecer uma coisa que você, quando comprou, não estava prevista. E essa estabilidade faz com que recuperações, que neste momento está a decorrer, neste momento há investimentos muito sérios no casco histórico de Tavira, que ainda havia um conjunto de terrenos que neste momento passam a estar todos ocupados. E isso faz com que mais gente vá para Tavira e depois, obviamente, temos de trabalhar na outra qualidade. Surgiu a questão da gastronomia, com restaurantes ótimos que cresceram, a questão das praias, o acesso facilitado por aí, e depois todo um conjunto de circunstâncias que faz com que Tavira, na minha opinião, seja uma terra muito interessante para se viver. Falou aí em duas questões essenciais, já agora, que eu acho essenciais quando estou a dar aulas de economia do imobiliário e falo em teorias de localização, porque o investidor é uma pessoa que gosta, em primeiro lugar, de estabilidade, de saber com o que é que pode contar, não é? Portanto, quando há uma estabilidade de regras, seja a nível nacional, seja a nível municipal, transmite logo confiança para o investidor. E a segunda é o papel das autarquias,
que hoje em dia já não é só, digamos, controlar e fiscalizar, mas tem que ser um agente promotor da região, não é? O autarca hoje em dia é quase um promotor da sua autarquia para poder levar ao desenvolvimento da zona, não é? Sem dúvida. Como lhe disse, eu não trabalhei sozinho. Uhum. Eu trabalhei com uma equipa ao longo dos tempos e essa estabilidade é essencial. E eu gosto de ver, por exemplo, que quem me sucedeu, o atual Presidente da Câmara de Tavira, pugna também por uma estabilidade de tentar baixar o imposto. Parece que este ano o IMI, por exemplo, vai para valores mínimos e há um caminho a fazer. Há um caminho, não é de facilitação, há um caminho de rigor, mas há um caminho de estabilidade. E a estabilidade destas políticas a nível do urbanismo, porque a pior coisa que pode acontecer é eu invisto num determinado sítio. Eu acho que é mesmo muito desagradável. É claro que depois do licenciamento pode tudo acontecer, mas se acontecer é mau. Porque quando eu vivia em Tavira, quando era miúdo, achávamos sempre que Tavira era uma terra parada no tempo. Uhum. Mas eu era miúdo, quando tinha 18 anos e tal, depois havia outras coisas. Hoje, já ouço gente que na altura da minha idade que acha que está fantástico, que é uma coisa a preservar, que é uma terra que tem uma vida muito própria e que é aquilo. E os investidores sabem isso. Uhum. Sabem que as pessoas gostam de terras de destinos únicos. Agora, e a preservação das políticas, a linha condutora das políticas é essencial para isso. E isso é uma coisa que se está a fazer, que se fez, que se continua a fazer, e isso é importante. A pior coisa que pode acontecer é eu compro uma casa, ou faço um prédio, e depois ali ao lado aparece-me uma coisa que não tem problema, começa a crescer em altura, que não é possível porque o plano de urbanização de Tavira não permite isso, mas de todas as formas é por aí. E nós temos que acolher os investidores e os turistas e as pessoas que compram a segunda habitação, mas também temos que acolher aquelas pessoas que querem fazer para arrendar casas e, obviamente, temos que proteger as pessoas de Tavira. E quem são os tavirenses? São as pessoas que nasceram lá, são as pessoas que são de lá, são as pessoas que escolheram aquela terra para viver, são aqueles que chegam e querem estar ali e têm os seus filhos na escola. Esses é que são os tavirenses. E acho que essa comunidade, Tavira não tem, até ver, grandes problemas sociais, porque faz por integrar todas as pessoas. Tavira foi, por exemplo, das primeiras terras no material escolar para as escolas, dar o material escolar todo para os miúdos. Neste momento os miúdos não pagam nada na escola em termos de habitação, não pagam em termos de alimentação, não pagam nada em termos de transportes para a escola. Há todo um conjunto de políticas associadas de integração, que é importante. E os investidores também gostam disso. Também gostam que território é que tem. Por exemplo, a história das festas na rua. Uhum. Nós expandimos, digamos, brutalmente o conceito de viver Tavira, nomeadamente durante o verão, que é quando estamos todos na rua. Fizemos muito mais qualidade e demos muito mais capacidade, e os turistas gostam de ver o que é que a terra é, como ela interage com as suas pessoas, como é que convivem todos e como é que a comunidade vive. Porque toda a gente gosta de viver em sítios seguros, onde há diferenças, obviamente, e no respeito é que nós conseguimos salvaguardar, mas há um clima de paz e tranquilidade, onde as respostas sociais vão aparecendo, e os empresários, a única coisa que têm que fazer é gerir bem os seus negócios, seja na habitação, qualquer um, têm que gerir bem os negócios para ganharem dinheiro. E se ganharem dinheiro podem distribuir os lucros e voltar a investir. E se quiserem investir no Algarve, na Tavira, onde quiserem, faz muito bem, porque o dinheiro, algum é para estar no banco, mas outro, ou até como a história dos talentos, tem que ser investido. Tem que ser investido para ser multiplicado. Muito bem. Resta-me agradecer-lhe e perguntar-lhe se, aqui o realizador já nos está a dizer que nos vai pôr na rua, e portanto, se normalmente deixe sempre alguma última palavra que deseja transmitir ali para quem nos está a ouvir em casa, que queira deixar para este novo ano, estamos quase no final do ano e início do próximo, não é? Eu diria que, uma vez em relação ao tema, os deputados do Partido Socialista têm um compromisso com o Algarve, obviamente, e isso é importantíssimo. Eu sou deputado do Partido Socialista e nós temos sempre uma representação, e o nosso objetivo é fazer com que o Algarve tenha
oportunidades e que consiga concretizar os investimentos que estão previstos. Para além dos investimentos na habitação, nós estamos fortemente, e agora, a partir do dia 1 de janeiro, a isenção de portagens na vida do infante, que foi aprovada sob proposta do Partido Socialista, porque o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, defendeu essa medida e conseguimos aprová-la. Obviamente nós estamos empenhados em que os investimentos da água seja feita e que o novo Hospital Central do Algarve possa ver a luz do dia lançado por este Governo. Também é um investimento importante para toda a fileira que nos trouxe aqui a esta conversa, que é a saúde no Algarve, e esperamos que este novo Governo lance rapidamente a construção o concurso para a construção do novo Hospital do Algarve, porque a equipa técnica que desenvolveu toda a documentação diz que a partir de março tem tudo em condições para poder ser lançado. E obviamente vamos acompanhando. O Algarve tem vicissitudes várias, uma delas é a habitação, e nós esperamos poder dar contributos, que seja com incentivos fiscais, seja com medidas, seja com os territórios, podermos dar com o nosso voto também algum apoio para que as medidas possam ser acontecidas, porque o que importa aqui são os algarvios e as pessoas que vivem no Algarve. É as condições de vida na nossa terra, que tem coisas para fazer e que nós esperamos dar um contributo para melhorar. Sim, senhora. Agradeço imenso Agradeço o tempo que nos dedicou, agradeço a si que nos esteve a ouvir e voltaremos, penso que desta vez no próximo ano, para continuar a discutir o imobiliário. Muito obrigado. W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver. Maston, a construtora de alto padrão que transforma sonhos em realidade. Tu. Talentos unidos em prol do Algarve.